nosso close certo. Olha só que lindo, gente, nossa casa nova. E trouxe para estrear aqui com a gente Rafael Jaques, conhecido por sua criatividade estética exuberante e rica em detalhes. Ele é multiartista por trás da persona de Alma Negro. Maravilhoso. Defende uma leitura mais criativa e mágica da maquiagem e do mundo. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje para conversar e dividir um pouco da sua vida. Uma honra te receber, viu? Obrigado Obrigada. pelo convite. Te Gostou do agradeço. cenário? A gente Amei, até tá preparou para te lindo, tá receber lindo. assim. Eu amei essa Um luz rosa, assim. O neonzinho. meu quarto é assim. Ai, mentira! Ai, que delícia! Me convida pra ir lá um dia, só pra ver? Com certeza. Minha casa é toda coloridinha, assim, Ai, que coisa Amo essas linda! luzes coloridas. Vou querer saber se isso reflete um pouco no teu trabalho também, de estar em casa e ter esse momento teu de paz e se isso te inspira também, isso é importante. Mas me conta um pouco do início da sua carreira como beauty artist. Bom, Como que foi? acho que pra começar, eu acho que eu nunca esperava trabalhar como maquiador. É uma coisa relativamente nova e foi uma surpresa pra mim. O meu trabalho, ele vem das artes plásticas, né? Eu sou das artes visuais, eu fiz artes visuais na URGS. Mas antes disso tudo, há muito tempo atrás já, desde muito cedo, eu já me aventurava através da ilustração, da pintura, e aí mais tarde fui conhecer a performance. Então, eu comecei a trabalhar com performance, comecei a trabalhar como drag, mais especificamente, assim. E aí eu acabei migrando o meu trabalho, assim, a poética da pintura, pro corpo. Porque a minha drag não era qualquer drag. A minha drag era praticamente, assim, uma instalação, assim. Então, eu comecei a me montar usando tinta acrílica, pegando tinta guache, passando no corpo, Mentira! colando pedaços de papel. Então, era uma coisa meio Club Kid. Então, Era uma coisa artística mesmo, então, que você fazia. Era uma sim, tela, como se você sim. fosse uma pintura mesmo. É, como se eu fosse uma tela. Então, eu peguei tudo aquilo que tava, as coisas que já estavam no meu imaginário, assim, da minha pintura, Uhum. das instalações, enfim, e acabei transferindo para o corpo. E aí, o meu corpo acabou se tornando um laboratório, né? Uma tela para isso. E, enfim, de tanto experimentar, os anos foram se passando, né? A Alma Negro, que é como é minha drag, como eu costumo ser conhecido, já tem 10 anos, né? Então, foi um trabalho que ele foi seguindo, assim, e eu acabei me profissionalizando nisso, porque as pessoas começaram a me chamar para ter a assinatura da minha drag, para ter a assinatura das imagens que eu criava como Alma Negro. Então, começou com umas bandas, né? A primeira banda que me chamou é uma banda muito incrível que chama Francisco Elombre. A Francisco Elombre me chamou para fazer umas fotos de divulgação do disco deles. E aí, a gente quer fazer umas fotos, a gente quer fazer um ensaio, assim, uma coisa mais diferentona que as outras bandas não tenham feito. E a gente gosta muito dessa sua estética, que tem a maquiagem meio como pintura, que tem uns cílios de papel. E é isso, você tá livre pra fazer o que você quiser. Aí eu fiz e deu muito certo, achei divertido. Aí a gente fez clipe, aí outros artistas começaram a me chamar. E aí eu me obriguei a pensar profissionalmente isso, a não apenas maquiar a mim mesmo e usar o meu corpo, mas fazer com modelos, enfim, com outros artistas. E comecei a ter esse trabalho de beleza voltado para a criação de imagem. Mas muito a partir da minha poética, né? Porque as pessoas queriam, a gente quer o seu olhar nas coisas que você faz na gente. Só tenho que falar, quem tá ouvindo, dá uma parada agora, dá um Google pra vocês verem essas imagens que é surreal. Quem tá assistindo aqui também, dá um pause, vai lá no Google, dá um Google, Alma Negro, vocês vão entender do que ele tá falando. É a coisa mais surreal e linda que você vai ver na internet Ai, inteira. É obrigado. muito lindo Olhem, mesmo. olhem mesmo, sigam, compartilhem. Aí vocês vão entender toda essa conversa aqui. Mas como que você saiu, então, de uma coisa interna tua, que você estava fazendo, para um reconhecimento no mercado e as pessoas conhecerem esse trabalho da Alma Negro? Como que foi esse primeiro contato? Você falou, agora eu acho que dá para mostrar toda essa minha arte aqui pro mundo.
Foi um processo bem lento, na verdade, porque há alguns anos atrás eu trabalhava na noite, eu trabalhava como performer, então eu me apresentava em algumas festas como drag e também discotecava, enfim. E aí esse trabalho foi sendo cada vez mais gradual Entendi. pro audiovisual. Eu morava no Rio de Janeiro ainda, lá eu fazia parte de um documentário que foi muito importante na cena drag no Brasil, que chama Drag-se. Ele era como se fosse uma websérie, assim, que Uhum. falava eh, sobre algumas drags, artistas, drag queens e drag kings lá do Rio de Janeiro. E era uma coisa documental, assim. E a gente fazia tutorial de maquiagem, fazia performance, isso tudo pro YouTube. E isso deu um Entendi. boom muito grande. Então a gente ficou bem conhecidas ali por causa desse programa. Então no Brasil todo a gente acabou sendo bem reconhecidas. Foi uma vitrine, Foi então. uma vitrine, foi um momento bem importante, assim, o Drag-se. E do Drag-se acabaram surgindo várias outras oportunidades, como, por exemplo, essa banda que estava aqui em São Paulo, Francisco Lombra que me chamou. E, e aí Depois foi que viu o aos... documentário? Ou não, eles tinham te visto já antes, pra te chamar pra fazer Eu parte? acho que muito foi por causa do documentário, porque antes eu era muito low profile. Eu, Mentira! eu Tímido? muito. Eu sou até hoje, na verdade, mas eu já mudei. Já, depois de 10 anos trabalhando como uma figura pública, né? A Aham. gente acaba. Mesmo fazendo performance, você ainda era Ah, muito mas é muito tímido? diferente. Eu costumo dizer que a alma lá no palco é leonina e eu aqui sou uma coisa mais comedido. Calminho. Eu sou calminho, sou bem na minha, mas a Então, minha expressão artística é outra coisa. quando a alma aparece, meio que abre um portal que você se liberta também e perde essa timidez, você acha? Completamente, completamente. E, inclusive, acho que esse é o meu ponto na minha narrativa e sobre performance, sobre maquiagem, de que todo mundo deveria experimentar a maquiagem e o estilo, né, de uma forma mais expressiva, mais Sim. criativa, que seja de dentro para fora, que seja mais sobre a gente resgatar os nossos símbolos, resgatar todas as referências, as lembranças que nos perpassam do que necessariamente seguir uma moda, porque, é, enfim, né, acho que a gente consegue caminhar para um cotidiano mais rico, assim, né? A gente Colocar mais consegue, personalidade, colocar então. mais personalidade, porque quando a gente tá só seguindo uma regra, né, só seguindo uma moda, você acaba se apagando ali dentro, você É se mais um. perde. Exatamente. Mas é difícil, né? Tem que ser um artista para você conseguir sair fora do padrão e da regra, porque às vezes te dá uma insegurança quem quer criar Uhum. algo. Ai, não sei, até porque às vezes não tem tanta informação para segurar aquilo que ele tá colocando de novo, porque Sim, tem tudo tem um embasamento, nada vem por acaso. sim, Ah, vou botar isso aqui porque tem um porquê daquilo tá ali também. sim. Tem gente que não acha que é assim e por isso que também não vai para frente, né? Faz por fazer. Sim. Mas eu acho que essa é a minha função como artista, ser um propositivo, né? Então, pra mim é importante propor às pessoas que, olha, se você tá usando um batom vermelho, isso é uma performance, isso tem um porquê, isso vai mudar a tua postura, isso vai mudar a Sim. tua performance no dia a dia. Colocar um brinco azul como você tá agora, né? Tipo, Ai, meu isso vai peito te quase dar foi. isso Elogiou, o vai peito quase saiu. O corpo fala. Então, as coisas como você se Sim, posiciona no mundo, falam sobre você e a forma como. E isso vai te ajudar na forma como você se posiciona e performa, enfim. E eu acho que é importante as pessoas terem consciência disso, de que elas podem se munir dessa tecnologia, que é a montação. E a montação pode ser do mínimo ao máximo. No meu caso, é o máximo, né? Porque eu faço em vários níveis. Então. sim. Vou querer É. saber até como que você faz, porque você não usa só maquiagem, que você falou. É, é delicado, né? Você colocar. Tudo bem, você vai fazer um teste em você, mas quando você for fazer isso uma outra pessoa, por Uhum. exemplo, papelão, tinta, depois você tem que tirar aquilo tudo, né? Não é Sim, tão simples, não é só colocar e é uma sim, tela, realmente vai ficar ali. Eu quero sim. saber depois de tudo isso, mas no que ou em quem você se inspira para criar Alma Negro? Aí, Alma Negro.
Eu brinco que não é uma drag, nem é uma personagem, assim, fixa. É Uhum. sempre uma... São várias coisas que me perpassam, assim, é um trânsito, né? Então, ela nunca tem uma figura fixa. Você nunca vai ver ela exatamente da mesma maneira. Ela nunca se repete. É uma metamorfose, cada hora É, ela. completamente. E eu gosto muito, acho que do universo musical, assim. Acho que tem coisas que me alimentam muito, não necessariamente visual, mas eu gosto muito do visual do punk, do pós-punk dos anos 80, é, a parte dos tropicalistas aqui no Brasil também. É uma coisa que me inspira muito. Gosto muito da Elke Maravilha. Eu amo ela. Acho que é uma figura, assim, central, assim, no meu trabalho, é a Elke. Porque ela mesma fala que ela não é mulher, que ela não tem definição. E, de fato, né, você olha pra ela... Eu cresci achando que ela era uma drag. E eu fui descobrir anos depois que não, Até hoje tem gente que acha que que acha ela que... era uma drag. É. E, na verdade, mas ao mesmo tempo ela era uma mulher cis, né? Ela, eu interpretei Elke no filme do Chacrinha e eu fiz um Sim. laboratório gigante. Eu vi uma entrevista dela, ela falando que quando ela era criança, ela virou pro pai e falou: Pai, eu sou menina ou um menino? E o pai falou: Você é o que você quiser ser. Sim. E realmente, você tem que ser o que você quiser ser, não tem uma regra. Você tem que Uhum. usar rosinha, usar azulzinho, bobagem. Isso você tem que ser feliz. Ela falou: Eu sou feliz. E É. vocês sabem que eu assisti o programa, não peguei o Chacrinha, mas peguei o Silvio Santos, só pra ver como ela aparecia no programa. Era o momento da Sim. abertura, pra falar, como que ela vai chegar agora? Então é Sim. A Vera Verão tinha isso também. maravilhosa Que também. era... O programa era ridículo. Mas Mas era bobo, era né? o Mas o momento. momento que ela chegava, eu lembro, assim, quando eu era criança, eu assistia, né? Ainda passava. E pra mim era. Eu queria só ver a Vera Verão quando ela chegava, assim, um viadão de 2 metros de altura, que ela era gigante com aquele Era. figurino. E ela vinha naquela figura Ela meio, vinha. meio pombagira, sabe? Ela tinha o arquétipo da pombagira. É, Ela era muito maravilhoso. entrava, né? Sim, Ela não ela ficava entrava. meio, ela tava ali mesmo, E presente. aí era uma coisa que me tocava muito desde criança, ver aquela pombagira entrando dentro de casa, assim, imagina, na família brasileira vinha um viadão, assim, 2 metros. E eu achava Numa muito época que não maravilhoso. era normal, né, amor? Tá Exatamente. falando de uma época, final dos anos 80. Não é final dos anos 80, é isso? 80, 90, É, 90, principalmente, no caso da Vera Verão, é, mas a Elke, ela passou décadas, há né? décadas. E eu amo muito, assim, a trajetória dela, acho que ela é uma pessoa que me inspira muito. Mas, enfim, acho que as pessoas que me inspiram, basicamente, não só pela estética, mas pela força motora que segue elas, que é a controvérsia, que é a coragem, né? O Assim fora da como. caixinha. Então, Grace Jones, Ah, Nina amo. Hagen, a própria Madonna mesmo. Acho que a Madonna foi a minha primeira grande diva, assim, desde criança. Eu sou É, a, não a sou, criança. né? Não sou tua, né? É. Eu sou a criança viada que cresceu com Madonna. Minha mãe era muito fã. E essa é a minha história no Céu Tem Pão. Que é a primeira vez que uma imagem me chocou muito. Acho que devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos. Era bem... muito pequeno. E aí a minha mãe tinha o CD, né? O Immaculate Collection dela. É um CD que é a coletânea mais vendida, assim, de todos os tempos, tal, que ela fez em 1990. E um ensaio, que tem um ensaio lindo em preto e branco, feito pelo Herbie Ritz. Ah, um que é todo mais sexy e tal, ou não? Ela tá com o cabelo bem curtinho, preto. Tipo... Hum, tá bom, enfim. E aí me chocou muito, assim, porque eu comecei a prestar atenção, eu olhei, as fotos, e tinha algo muito diferente, que ou ela tava fumando, ou ela tava fazendo umas poses, assim, com a mão na buceta, meio Michael Jackson. É exatamente esse, que virou um É. livro até, não foi? Esse ensaio Não, ou isso não? foi depois. Ah, Esse tá é o bom. sex book. Mas esse ensaio, ela tava nessa fase, bem Hum, doidona, sex icon. Aham. E aí tinha uma foto específica que era ela com o cabelo curtinho, assim, segurando um espelho, num banheiro masculino na frente dos mictórios.
E aí, aquilo me intrigou muito, porque eu pensava, cara, essa mulher, tudo que ela faz tá errado. Na minha cabeça eu pensava, tudo que essa mulher faz tá errado. Que foi ensinado. É, mas é tão certo. Como algo tão errado pode ser tão certo? E Foi aí aí que você foi pensar isso? foi logo aí, foi aí que eu percebi que ou ela tava vestida de homem, ou ela tava fumando, ou ela tava fazendo coisas que era muito diferente de você. Não era da regra, que era o É, certo e o não errado era de se tipo você fazer. ver uma campanha Vivara com a Sim, Gisele, assim, sabe? sim. Tipo, beleza. Era Era uma ao outra contrário noção. do corretinho que todo mundo tem que seguir, por exemplo. E aí eu comecei a perceber, eu comecei a acompanhar a imagem dela em revista, enfim, comecei a conversar com a minha mãe sobre ela. Aí minha mãe foi me apresentando ela, minha mãe que é uma grande fã também. E aí eu vi que era um padrão, que a Madonna sempre fazia isso. Ela sempre estava mudando de visual, estava sempre Quebrando o falando, padrão. quebrando um tabu, falando sobre, trazendo alguma questão social, e isso começou a me interessar muito. Então, toda a galera punk que veio, que eu fui apresentado depois, me agradou muito. Então, David Bowie, Nina Hagen, principalmente essa Hum. galera nos 80, assim, foi uma coisa que me inspirou muito. Não só pela estética, mas principalmente pela atitude. E é uma coisa que eu trago até hoje no meu trabalho, que é essa coisa de quebrar o tabu mesmo, né? De Falando fazer o nisso, não então, óbvio. como você enxerga o atual cenário sociopolítico do Brasil em relação à arte e formas de expressão que são fora do mainstream e são considerados alternativos? Há algum Uhum. tipo de apoio ou investimento? Vamos só explicar esse mainstream do alternativo. O mainstream é como você tem um profissional que já trabalha na área, Uhum. conceituado, e uma pessoa que está começando, que ainda não é considerado o profissional, mas é um principiante, então ele acaba não tendo tanta visibilidade e tá mais devagar. Tô explicando errado ou tá certo? Tá certo, não dá pra entender. A minha cabeça funciona assim. Tô errada? Me explica. Eu acho que no caso, o mainstream é o que é mais reconhecido comercialmente Exatamente. e o restante é o que foi banido. Que é o O que alternativo, não é isso? o alternativo acho que não é necessariamente o não profissional, né? Mas aquilo Não, é que o que não. não tá É, em evidência ali, sim, mas é o que que ele não tá em trabalha, evidência. exatamente. Eu percebo já, eu acho que eu sou o alternativo e vou morrer sendo alternativo, eu já entendi isso, vai ser para sempre. Você acha Eu mesmo? acho que sim, eu acho que sim. Amor, se Eu, tu é ainda alternativo, como assim? ai, Tem algum tipo de sim, apoio ou investimento para um alternativo, por exemplo? Porque quando você está no mainstream, você sim, consegue mais verba e consegue mais tudo. sim, sim, sim. No caso dos alternativos é a gente pela gente, né? Me, Com fé e é, coragem. com fé e coragem. Eu acho que a maior parte dos meus trabalhos autorais ou as pessoas com quem eu contribuo na música é muito. A maior parte são artistas da MPB, da nova MPB, são artistas jovens também. E eu gosto de trabalhar com isso, né? E eu percebo que a maior parte das vezes a gente tá. A gente é aquele. É o monstro, assim, dentro de um cenário, que tá sempre mostrando a luz, Uhum, né? Então, o alternativo, querendo ou não, tá nesse lugar de vanguarda. entendi. Então, a gente tá fazendo aqui e uma galera que tá lá na frente com muito mais recurso vai olhar e vai dizer, olha, aquela galera tá fazendo aquilo, vamos, Com vamos, aquele recurso, com né? aquele recurso, então vamos a gente pegar um pouco dessa ideia e vamos fazer. Basicamente, o mercado funciona assim e é assim que a cultura ela vai se modificando e ela vai seguindo em frente. Mas eu tô sempre querendo fazer coisas que incomodam e sempre me incomodando, então eu acho que eu vou ficar um bom tempo na vanguarda, assim, ou na coisa alternativa mesmo. E tá tudo bem. Qual é a influência do butô na sua arte e forma de expressão? O que que é o butô? O Butô, o Butô, ele é uma dança, mas é também uma filosofia. O Butô, ele é uma prática japonesa Uhum, que surgiu no período da segunda, após a Segunda Guerra Mundial, num momento muito delicado do Japão. Foi meio que um movimento da Tropicália de lá. O que foi a entendi. Tropicália aqui foi lá. Foi um movimento político bastante forte e subversivo. Por quê?
Porque logo após essa Segunda Guerra, que foi uma grande tragédia, tiveram muitas mortes, enfim, Sim. teve um estrago gigantesco no país. Os japoneses, eles reagiram de uma forma muito diferente do que eu acho que a gente, nós latinos, reagiríamos, né? Eles se calaram, eles começaram a construir o país, assim, de novo, né? Do zero. E focaram em educação, em progresso, de uma forma muito forte, assim, tipo, muito focada. Uhum. E os artistas estavam achando muito estranho isso, porque não houve tempo para chorar. Vamos e que vamos. Então era uma coisa que não se falava. E aí os artistas queriam, durante um período, né, de depressão cultural, em que, além de tudo, né, o mundo todo estava sendo tomado pela cultura dos Estados Unidos, a- faltava até uma autoestima, né, de cultura mesmo dos povos do Oriente, porque estavam sendo tomados pelos Sim. Estados Unidos. Então, eles pegavam outras práticas, né, culturais do teatro tradicional e colocavam na dança, só que ao invés de ser aquela coisa do kabuki, que são reis, rainhas, Uhum. os samurais, com aquelas máscaras belíssimas é, que tem no Japão, eles pegavam os arquétipos do louco, da prostituta, da galera mais doida e performavam uma dança que chama. Que é o butô, né? Mas uma dança que chama. Uma dança que é intuitiva, que a Entendi. gente diz que é de dentro pra fora. Então, quem puder pesquisar e dar uma olhada, procurar vídeos de butô, vocês vão entender melhor. E que não é necessariamente uma coisa para ser assistida, mas uma coisa para ser vivida. E isso mudou muito a minha forma de pensar quando eu conheci o butô na minha arte, porque eu percebi que não bastava eu querer chegar num resultado final imediatamente e que eu acho que eu não me identificava com esse processo de performance ou de pintura, qualquer coisa que eu fizesse que não fosse pelo intuitivo. Entendi. Então, quando eu tô me maquiando, por exemplo, eu penso que eu sou uma tela em branco e que eu tô deixando as cores dançar. Eu vou deixando elas surgirem, né? E aí eu vou lidando com essa composição. No butô, a gente brinca que a gente não dança, mas a gente se deixa ser dançado pelas sombras. A gente se deixa ser dançado. É como se você fosse um manequim do universo, sabe? Um manequim dessas emoções. Ao invés de você tentar ter um controle racional sobre tudo. E como você depois de você estar nessa imersão fazendo isso, como você fala: "Agora já deu, tá ótimo. Terminei". Difícil. É difícil, porque tem que ter. Falar: "Deu, tá Sim. pronto". Não é complicado chegar no ponto final depois de uma imersão dessa? Mas acho que no meu caso, assim, profissionalmente, isso se deu com a prática mesmo. Com o passar do tempo, fui entendendo, né, as coisas que funcionam, é, como lidar com isso, né? Acho que ter esse tato, né, essa Uhum. sensibilidade para criar imagem. E, e aí tem uma diferença, né? Eu acho que é quando eu tô criando imagem para mim, quando eu tô fazendo um trabalho que é mais por prazer mesmo, ou eu tenho mais liberdade, e quando eu tô criando para outro artista, por exemplo, um artista da música, ou quando eu tô maquiando uma modelo para algum editorial, aí tem uma diferença que é também entender o que eles querem, né? O que essa outra pessoa pretende comunicar. Entendi. Mas é prática. Experiência. Experiência, prática, uma coisa que. É por isso que eu acho que todo mundo deveria conhecer o butô, todo mundo deveria experimentar se montar, às vezes, para poder entender tantas possibilidades que a gente tem na gente. Porque quanto mais a gente se conhece, né, acho que mais forte a gente fica. Isso é com certeza, mais seguro também. Mais seguro, então você já sabe para onde ir, para onde não ir, enfim. Me conta um pouco sobre a Mamba Negra.
A Mamba é uma festa que é também um coletivo de música eletrônica daqui de São Paulo. Foi, acho que foi uma das primeiras ou foi a primeira? Foi uma das primeiras festas em que eu comecei a performar aqui em São Paulo. Isso já tem 7 anos, desde que eu cheguei. Só E 7 anos? tem 7 anos que eu tô em São Paulo. Ai, não vim É, aqui ainda. tem 7 anos. Antes eu girei por aí, assim. Sim, Mas a Mamba aqui foi uma festa que me acolheu e é um coletivo que é muito incrível, assim, porque ele é feito por mulheres e ele é voltado, assim, especificamente. Tem uma curadoria que é muito voltada para o público LGBT, para pessoas pretas, indígenas, pessoas trans, principalmente. Dentro desse circuito de música eletrônica uhum, e o que é, o que é bastante diferente, por incrível que pareça, apesar da música eletrônica, tanto house quanto techno, terem vindo de culturas suburbanas de periferia negras, né? Hoje em dia a cena da música eletrônica é extremamente embranquecida, né? E sim, também elitizada, consequentemente. Né, acabou se tornando uma coisa tipo, cenário de festivais que são super caros, que são sim. bem elitistas, Bem né? caros. É. E a Mamba acaba sendo um festival também, mas ela movimenta muitas coisas. E movimenta principalmente pessoas LGBT, pessoas pretas, pessoas trans, mulheres dentro desse cenário na música eletrônica, Entendi. né? Então, é um espaço que eu acho extremamente importante, essencial aqui em São Paulo. E eles são uma grande referência, assim, no Brasil e no mundo, porque que é isso, é música de vanguarda, é música para se divertir, é música, é um pouco de tudo, mas tendo muito esse olhar crítico, esse olhar mais é, um olhar crítico mesmo, social para E é música um lugar pra eletrônica. ser feliz ali. Sim, é uma coisa muito importante que quando eu tô performando na Mamba, por exemplo, eu sou residente da Mamba Negra já tem 7 anos, né? A Mamba agora vai fazer 10 anos, eu tô já faz Ai, quero ir bastante tempo. ver. Quero ir lá. Por favor, Tá venha. me É convidando. tudo, agora vai Adoro ter. um rolê, né? Ainda mais um rolê desse, vai te ver ali performando. E é muito bom porque a performance, ela não é sobre necessariamente performar pra você, tipo, mostrar um número, sabe? Não é uma coisa tipo, Sim, e agora com vocês. Não, é sobre ambiência. É um lugar onde você tem que estar seguro, segura e você tem que estar curtindo. envolvido ali, né? Você tem que estar envolvido. E as performances, elas são mais sobre isso. É mais sobre criar um lugar. é, que consiga despertar essa fantasia, essa magia em você Então, a sua e performance é ajuda. dependendo de onde você tá, do lugar que você vai sentindo, é isso? Uhum. Tem a ver com a música, enfim. E aí tem dias que eu penso, hoje eu quero ir cigana. Aí eu levo uns leques, e aí eu faço uma performance com leque, invoco uma coisa ali Quanto e tempo vai. pra alma surgir de Pra me criação? montar, É. Quanto tempo antes? Depende do dia que você tá inspirado ou não? varia. Geralmente uma maquiagem, assim, uma montação dura de 1, 2 horas. Mais ou menos, 1, 2 horas. Só? Gente, eu me montei em 2 horas. Assim. Eu me pinto Para! inteira de vermelho. Para! 2 horas? Só mentira! 2 horas. Aí bota inteira de vermelho, aperta um espartilho, bota um cabelão e vai. Ai, quero ir no teu acervo demais. Você tem que me montar um dia, gente. Não dá. Ai, Agora eu vamos. fiquei. Ai, vamos. Vai, please. Eu amo. A coisa mais legal é quando cada artista Sim, te vê de uma maneira e você se transforma realmente. Eu sim. me olho no espelho e falo, nossa, sou eu mesmo. Como você conseguiu? É uma coisa É muito bom. impressionante. Sim. É uma das Corta pra coisas. ela coberta de glitter prata, assim, cheia Nossa, de pedrarias, assim. amo. Paixão. Eu sei que também você é diretor criativo. Quais são as suas principais etapas envolvidas no processo criativo de uma direção de um diretor de criação? Toda imagem carrega um discurso, né? Então, acho que o principal foco é você conseguir comunicar. Então, começa daí, assim, a partir desse ponto, né? Como comunicar, e depois é como comunicar isso da forma mais criativa possível e da forma
pensando, né, na performance, se tem uma... Existe uma linha normativa de coisas acontecendo, a Uhum. performance, ela vai ser uma performance porque ela vai quebrar isso, Sim. né? Então, pra mim, pra criar uma imagem, tem que ser uma coisa que saia do padrão, assim. Eu acho que é isso que vai chamar a atenção, é isso que vai cativar as pessoas. É por isso que eu gosto das coisas controversas, a beleza e o, O sei lá, exótico. e o exótico, o trágico e o pleno, sabe? Eu Entendi. acho que essas coisas juntas, elas trazem uma coisa interessante. Então, pra mim, o processo de criação da imagem é muito assim, ok, como eu vou comunicar e como eu vou expressar isso da forma mais única. É difícil gerenciar tudo isso com eficiência para alcançar resultados bem-sucedidos, não é? Não é muito fácil, mas eu acho que a partir do momento que a gente vai desenvolvendo o olhar próprio, vai fluindo. Como o diretor criativo equilibra as demandas da expressão criativa com as considerações práticas de branding, marketing e estratégia de negócios do cliente? Muito diálogo, É difícil, né? muito diálogo. E nem sempre o cliente está aberto ou muito disponível. Às vezes está muito disponível, está disponível demais. Isso às vezes também atrapalha. Como assim? Ele quer muito mais, fala não precisa, que você tá Ai, sabe. exagerando? Não, sabe quando alguém diz assim: eu quero muito uma coisa sua, faça o que você quiser. Faça o que você quiser, é muito amplo, Amigo, assim. tá muito Não dá, aberto, tá? faz o que você quiser. Tipo, não é assim também. Vamos fazer uma Então, tela branca, então. não é bem assim. Então, é importante que as coisas estejam bem Alinhadas. alinhadas pra gente conseguir, alinhar as expectativas também do início ao fim, né? E também confiança no profissional, que tem muitas marcas e clientes, enfim, que também não confiam. E isso é bem ruim, porque muitas vezes eles não estão falando de um olhar profissional. Entendi. Às vezes é uma pessoa que, enfim, não saca nada de fotografia, mas quer uma imagem, tá? Eu quero. Deixa eu ver, eu quero sei lá, uma campanha de carnaval. Uhum. Quero uma campanha de carnaval que pareça meio vintage e neon, Tá. com cores neon. Aí eu vou dizer assim: olha, a gente precisa de uma luz específica para o neon funcionar. Se a gente não tiver essa luz, não vai Não funcionar, adianta. vai ficar ruim. Lavado, não vai ter. Não vai funcionar. Aí a pessoa manda referências de uma luz que é completamente diferente. Do que aquilo que tá ali. É. E aí você diz, não vai funcionar. Aí você faz e não funciona. E a pessoa fica brava. É, eu Porque te ela não entendo. confia no profissional. Então, precisa disso, sabe? Precisa ter um diálogo, precisa alinhar essas expectativas. É, até porque são vários profissionais tentando criar a imagem certa e cada um dá sua opinião. É difícil. Como que você tem alguma Sim. estratégia para reconciliar essas prioridades potencialmente conflitantes? Ai, amor, eu acho que Paciência. paciência, é o diálogo mesmo. Eu acho que cada vez mais tem. E esses problemas aconteciam muito mais antigamente. Hoje em dia tá mais fácil porque as pessoas, elas olham para o meu trabalho, veem que já tem um portfólio que é bem vasto, né? Eu já fiz muita coisa. Então já confiam mais. Tipo, ok, essa luz não funciona. Não, tudo bem, vamos mudar agora para funcionar nessa maquiagem. Aí esse figurino ou questões assim do tipo, nossa, eu achei esse figurino muito extravagante. Essa cor tá muito vibrante, eu acho que não vai funcionar. Aí olha na câmera, ok, faz todo sentido. É Sabe? fogo isso, Sabe né? quando você vai maquiar pra uma foto e você tem que passar um blush muito forte que você Sim. fica parecendo patati patatá? Aí na hora que você vai pra luz. Tá tudo lavado? O maquiador sabe o que tá fazendo. Porque Viu, gente? Isso é real. às vezes é muito diferente, assim, a realidade da imagem que tá sendo produzida. Então, confiança, né? Aí hoje em dia isso tem funcionado mais. Então, precisa de confiança. É uma coisa muito importante. Cada um no teu quadrado também, né? Pra ver É, que tá sim, funcionando o negócio. sim. Quais são as habilidades e técnicas mais importantes que um beauty artist deve ter para criar um leque grande de looks e estilos? Deixa eu ver. Eu acho que as coisas mais importantes
precisa de prática, precisa praticar todos os tipos de maquiagem possível. E eu acho que essa coisa de se automaquiar é É fundamental. Pra bom. você entender que você conhece até o material que você tá usando. Sim, sim. E é prática, e tem que estar sempre estudando. Ser um beauty artist, tanto de maquiagem, cabelo, enfim, você precisa estar o tempo todo estudando e se atualizando, porque os produtos mudam também. As técnicas, elas podem até permanecer, determinadas coisas podem permanecer atemporais, podem funcionar mais pra maneira que você gosta de maquiar. Mas os produtos, eles também vão mudando, né? Você precisa estar se atualizando o tempo todo. Então, eu acho que pesquisa de produto, pesquisa principalmente de referência, eu acho. Acho que a coisa mais importante tá aqui dentro, assim. Tá na coisa de você estar sempre se atualizando as referências, você tá criando, você ter esse feeling. Buscar referência. Pra mim é fundamental você ter esse conteúdo artista. Você conversa com artistas, você começa a ver que aonde ele foi buscar aquela luz, com aquela sombra, e tudo cria uma coisa que realmente Sim. faz um sentido. Mas é difícil a pessoa saber onde ela busca também, né, essas informações. Porque hoje em dia a gente tem uma vasta Uhum. informação na internet que você pode buscar, mas ela tem que filtrar também, entender o porquê daquilo. Não é só olhar, ela tem que estudar realmente, não é Sim, só olhar sim, uma revista, por exemplo. Estudar sim. entender aquele estudo. Você demorou para entender muito o sentido das coisas, das tuas pesquisas? Ah, acho que não, foi tudo fluindo muito Nasceu naturalmente. pra isso, né? É, talvez, eu acho que eu tenha Nasci pra nascido pra isso, isso. amor, não tem Bom, eu, dificuldade. eu, eu nasci pra manufatura, acho que tudo que é relacionado à manufatura eu consigo dar um jeito, assim, eu aprendo na hora, do tipo, ai, precisa fazer um topinho de macramê. Ah, eu vou olhar no YouTube agora como faz o ponto de macramê e eu vou vestir, pronto. Precisa Para, fazer. mentira, que você come... Ah, é Ai, já assim? fiz isso, É já fiz assim que isso. você faz? Sim. É dom, tá vendo? Não dá. Eu não Ai, consigo pregar um negócio e fez um macramê. Tô chocada. preciso fazer uma maquiagem que eu nunca fiz antes. Eu vou olhar a referência e vou praticar, vou fazer um teste e Sim. eu vou. E aí eu vou chegar na hora e eu vou fazer. E acontece. Então, é, acho que vir desse lugar da maquiagem criativa e da montação Uhum. dessa coisa que é máxima me ajudou muito. Porque eu tenho uma noção melhor de composição, de dizer o que é menos e o que é mais. Sim. Então, quando eu comecei a sair da maquiagem artística para começar a fazer trabalhos comerciais, eu pensei assim: olha, eu não quero ficar nichado num mercado de maquiagem de efeito especial, porque senão eu só vou trabalhar Com quando eu isso. tiver que fazer isso, sabe? Só vão me chamar para fazer um filme, para assinar uma série, qualquer coisa, quando eu tiver que ir lá fazer uma maquiagem específica. Então, eu comecei a fazer book de modelo. Eu pensei, eu preciso fazer um mínimo. E Ai, eu não. gente, eu não tive esse prazer. Eu fazia um mínimo e era muito difícil. Era muito difícil, porque O aí o básico. básico, que é só uma hidratação, um corretivo, um blushzinho. Aí quando. Porque assim, chegava a modelo, eu começava a maquiar, aí ficava só o Carlos, né, que era o fotógrafo que fazia comigo. Ele ficava esperando, do nada chegava a menina com blush berinjela, assim. Anos 80, daí, amigo, é menos. Ai, mas menos não vai ficar É legal. porque no book de modelo é bem natural, então tem que ser ela, pra Sim, mostrar como ela realmente é. Então é só uma correção, às vezes tem que ter uma pele linda sim, e sim. quase nada. Mas eu não sabia fazer isso. Normal, Eu te né? juro, era muito difícil. Eu passava horas pra fazer uma maquiagem que parecia que não tinha nada. E aí depois acabou se tornando uma coisa muito fácil, assim, muito comum. E hoje eu tiro de letra vários tipos de maquiagem Imagina a tua relacionados a isso, raiva, né? né? Você fala assim, como eu não tô conseguindo fazer isso? Né? E eu achava que tinha que passar muito produto, né? Não, é pouco. Ah, tem que fazer técnicas bem específicas. E aí, eu e o Carlos Salles, esse amigo com quem Amo. a gente trabalhava nessa época, e Trabalhei com ele ano passado, aliás. É um nossa, ele é querido. maravilhoso, Eu ele é amo. ótimo. E ele foi muito importante pra mim, porque eu comecei a maquiar, fui pra esse mercado da moda, foi muito por causa dele, assim, eu acho. Ah, que legal.
Então a gente fazia um book de modelo, a gente fazia uma cara nada, e aí em seguida, aí vamos fazer o autoral. Aí os modelos ficavam assim, e aí, vamos fazer. Aí eu passava um batom no olho, aí fazia um splash aqui, uma coisa assim, fazia um cabelo maluco, e aí a gente tinha duas versões, e ela saía com uma maquiagem já fashion e uma Incrível. book. Não, que E é o aí eu mais ia legal. aprendendo, é. E porque pra mim também era importante Mostrar o teu trabalho. colocar o fashion e treinar o fashion em modelos, né? Que era uma coisa que antes eu não tinha acesso. Então, Entrou aí, num outro mercado também. acabei entrando nesse mercado. Quando eu vi, eu já tava assinando desfile. Quando eu vi, eu já tava fazendo campanha para outras marcas, para marca de roupa. Então, hoje eu tenho tem marcas que eu trabalho que são que tem, Comercial, mais comerciais. que são mais comerciais, mas que têm visualidades diferentes. Às vezes Uhum. é uma coisa assim, a gente vai fazer uma marca, a gente vai fazer João Pimenta. João Pimenta é alfaiataria, chique e tal, mas ele tem uma pegada punk, ele tem uma pegada super conceitual. Então a gente vai fazer uma alfaiataria chiquérrima e aí faz um visual punk, coloca um monte de piercings, um olho diferente e tal. E isso vai pra campanha. Aí eu faço Another Place. Another Place é uma coisa fresh, jovem. Então é o mínimo possível, é um cabelo lambidinho, assim, com gel, uma coisa molhada. Tem que estar uma coisa. Você tem que ter uma cara refrescante, assim, Fresh. fresh, né? É tudo muito. Tem que ter um brilho na pele, tem que ter um leve rubor na boca que dá uma noção de desejo. Aí os meninos todos com a boca marcada, assim, o bocão. Mas acho que isso é o mais legal. Você acaba É. viajando em todos os mundos. Você não acaba Uhum. ficando sempre no mesmo, numa zona de conforto, não. Você acha isso ou não? Não, com certeza. Eu acho que é isso que os Te dá um profissionais, assim, gás. maquiadores poderiam aproveitar mais, assim, né? Acho que essa é a minha dica, de ir transitando e entendendo, né? Como você adequa o seu olhar a determinados espaços, né? Como você vai colocar o seu olhar é, Nessa imagem. nessa imagem. Ter talento para maquiagem é suficiente para se firmar no mercado? Não. O que tem Pra que ter? nada, né, amore? Mas o que que tem que ter além do talento? Tem que ter todo um elan ali, tem que ter outras coisas. Ou você Ai, Estudo, muito estudo, com conhecimento, certeza, né? tal, mas precisa. Hoje em dia você precisa saber fazer TikTok, você precisa ser, você precisa ser influencer. É, Tem que estar nesse mercado também. enfim, é triste, mas sim, você precisa sacar de várias outras coisas para poder estar no seu trabalho. Acho que não necessariamente apenas o talento é uma coisa muito importante, mas precisa saber administrar bem, assim, a forma como você se posiciona. Essa imagem, né, que você carrega, né, como Nas profissional. redes sociais, você tá Redes falando. sociais, né? Então as pessoas, porque a rede social ela pega um público de Sim, tudo quanto é tipo. Não é que você tá falando só para um nicho, sim, você tá falando para todas as pessoas. É sim, nisso que você tá falando? sim, sim. Como você vai se colocar Como no. você se comunica, como você quer ser visto, o seu mailing também, então a forma como Fala com você o teu público. constrói também os seus contatos, isso é muito importante. Não adianta você esperar os contatos chegarem pra você que não vai acontecer assim. Tem Você que tem que ir levantar tua bunda atrás. da cadeira, como dizia a nossa amiga, Exatamente, você tem que levantar essa bunda da cadeira do e ir. prêmio jovem. É. E vai. Acho que principalmente pra quem tá começando, às vezes, por exemplo, sei lá, um maquiador precisa de material. Às vezes ele vai ter que fazer um autoral de graça, ou vai ter que tirar do bolso pra fazer alguma coisa, vai ter que pegar a amiga modelo ali, pega o amigo fotógrafo e vai fazer o material. E aí alguém vê, já indica pra outra pessoa, pra outra circunstância. É a forma como você se porta também em determinados espaços e você se mostra disponível pra trabalhar é bem importante. Ser assistente, Ser começar. assistente, exatamente. Então, às vezes, Demora, às vezes, não é uma coisa demora. rápida pra você pegar o teu ponto ali no mercado, teu É. spot. E depois que você já tem, digamos que uma gama vasta, assim, né, de contatos, você já tem seu público, você ainda precisa se manter atualizado, mostrar que você. Sempre. Porque o algoritmo não entrega mais, aí se você não se esforçar, as pessoas acham que você tá aposentada. Não se acomodar no teu E não se lugar, é acomodar, isso? exatamente. Não se acomodar nunca, jamais.
Tá, você teve algum começo? Nunca é fácil, nenhuma profissão, até porque você ganha mal, é, bem mal, ainda mais profissional da Sim, beleza, que é caro o produto não é uma coisa barata. A gente compra maquiagem, nós mulheres, você usa sempre a mesma base, sim. mais ou menos você compra uma cor ou outra e já é caríssimo. Sim, amor, e Vocês não, quanto custa uma base? vocês têm que ter É várias caríssimo. bases. Tem que ter base para Pra todos todas os as tipos de gamas. É, pele, todas as cores. Ninguém sim, entende isso, né? Acho que é caro um valor. Gente, tudo é muito caro. sim. Mas você É tem uma tudo muito caro. vantagem. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha tanto produto. É verdade, hoje Você tinha que tá. se Hoje. virar nos 30 Sim, com 3 tons de base e olha lá. sim, Pra qualquer cor de pele, tom de sim. pele. Era difícil? É, mas eu lembro que logo que eu tava começando a maquiar profissionalmente, digo, maquiar em outras Uhum. pessoas que não em mim, era difícil encontrar base para pele retinta, por exemplo. Eu tinha que misturar um pigmento. Eu pegava um pouco de preto ou uma sombra, Sim, misturava com a sombra mais retinta de determinada base, assim. pra Que chegar no tom. porque não era escura o suficiente. Então era muito difícil. Ou os subtons, né? Que Sim. também não adianta ser só, ai, é marrom escuro ou é pele branca clara. Não, tem pele branca que é rosada, tem pele branca Sim. que é oliva, tem gente que é verde, que a gente tem que Ah, pegar um stick verde e misturar na base pra pessoa ficar do tom certo. era branco rosado, não tinha um branco amarelado, que eu acho que até. Vou falar aqui, tá? Aqui a gente pode falar de tudo. Esses Sim. produtos que vendem, tipo, com cor, protetor com cor, a gente tem que ter um teste ali. Porque assim, a gente Não vai dá. comprar aquele negócio, é caro pra caramba, você não sabe. Aí tem cor clara, média e escura. E aí? Aí você vai comprar uma que é cara, você vai comprar, vou sou clara, você fica branca, muda. Aí você vai comprar Muda. média. Aí já não combina com médio quanto. Aí você fala, gente, que cor que eu sou? Tem que ter um teste na farmácia. Aqui fica a minha reclamação. Sim, sim, fica a minha reclamação aqui também, isso é Não é? Tem que importante. ter um Isso é tester ali. Não, importante. não dá pra. Não precisa passar no rosto, mas tipo batom, a cor que você passa, sabe? Tem que Sim. ter. Fundamental, não é? Cada um tem uma tonalidade de pele, ninguém é igual. Ainda bem. Tem alguma técnica que te ajuda a liberar seu potencial criativo na hora da criação? Criativa na hora da criação. Tem alguma técnica, alguma coisa que libera? Porque não é todo dia que tá. Não É, sei. Que você tem tá. dias que a gente não tá muito inspirado Tem dia que eu mesmo, não quero não. nem levantar da cama. É real, é real. Ah, assim, quando é um trabalho, é mais difícil, né? Porque você tá ali no momento e Sim. você tem que entregar e eu acho que é um pouquinho de paciência e diálogo ali com você mesma e vai na fé. Mas tem alguma técnica, algo que você faça? Acho que não especificamente. Eu acho que eu tento só não me desesperar, porque se você se desesperar é pior e não forçar, assim, também. Entendi. Então é um exercício de composição. Então, quais são suas fontes de inspiração e motivação, mesmo diante de bloqueios e desafios criativos? Ah, buscar inspiração. Tem que buscar inspiração em outras coisas. Às vezes tá numa música, você precisa mudar um mood, você tá num set, às vezes que tá muito barulhento, ou tá com uma energia pesada, tá com uma energia ruim, tá denso, você precisa. Eu me fecho assim, eu fico assim, olha, essa galera não vai comer. A produtora lá enchendo o saco, ela não vai comer a minha mente. Eu vou me concentrar, eu vou colocar a minha Xadê, vou acender meu incenso. Vou olhar umas referências, vou ver, eu acho que é isso que funciona e eu vou entregar isso. E assim, segurança, tranquilidade, eu faço no meu Você se tempo. blinda. Eu acho que é importante isso pra você não pegar o que não é seu. Ai, é, porque assim, Então, quando tem uma maçã podre na equipe, né, gente? Vamos combinar? acontece. É uma Estraga tudo. cagada gigante. É uma maçã, é uma pessoa torta Uhum. que acaba com o trabalho. Nada flui, o negócio pesa. É bizarro isso, né? Às vezes é um. É É, difícil você blindar um. sim. Às vezes, quando a pessoa ainda que resolve tudo, é difícil, Então, mas. acho que enfim, é você se concentrar e buscar inspiração, assim. Ai, vamos falar de um trabalho incrível? Hum. Quais são alguns dos benefícios e desafios ligados à colaboração com artistas de renome como Carol Conká, Letru que fala? Letrux. Letrux. Johnny Hooker, Uhum. tá certo? Ai, gente, esses nomes difíceis.
E Felipe Cato, como que é? Alguns dos benefícios e desafios ligados. Sim. Ah, São eu nomes amo, consagrados, né, amor? eu amo muito trabalhar com elas porque é uma coisa bem, elas são, pessoas muito queridas, assim, muito criativas, essas em específico, né? Mas trabalhar com artistas mais conhecidos, assim, elas te dão esses benefícios, né? De que acaba sendo uma vitrine e muita gente acaba te conhecendo a partir daí, né? Eu vejo acho que o maior nome com quem eu trabalhei, os dois maiores nomes foram a Isa e a Glória Groove, né? Então, acaba que as pessoas te veem mais, né? E tem um peso maior ali no portfólio, querendo ou não, assim. Pode ser, pra gente é uma coisa meio boba, do tipo, fui ali, fiz o meu trabalho. Mas as pessoas, elas respeitam isso. Então, Você acha que não é o tamanho da visibilidade também que o trabalho toma? sim, sim. Mas é uma coisa meio, as pessoas, elas gostam de acho que elas gostam de te ver, ou ficam impressionadas quando você tá nesse lugar de grande projeção, assim. Entendi. É tipo quando eu apareci na Globo uma vez, para um programa, participei da Amor e Sexo com a Fernanda Lima. Era demais, né, aquele É programa. maravilhosa. Era muito divertido. E aí, logo que eu apareci, veio toda a minha família falar comigo, assim, ai, parabéns, não sei o quê. E, tipo assim, ninguém nunca falava nada do meu trabalho antes. Aí foi só porque apareceu na Globo. Mãe, tô Elas na foram. Globo também, né? Poxa, normal. Aí veio todo mundo falar. Eu falei, tá bom, gente, ok. Então tem essas coisas, né? Que é muito mais visibilidade e tal. Mas trabalhar com essas artistas específicas, assim, que você falou, foi uma coisa muito especial pra mim. A Carol Conká, por exemplo, a gente fez duas capas incríveis, tanto que São incríveis. a capa do Ambulante, ela foi premiada, a gente ganhou a PCA de arte, né, da música brasileira, em 2018, 19. E aí depois a gente fez o Urucum com o Jonathan Wolpert. O Ambulante foi com o Carlos Salles, Ai, inclusive. amo! O Jonathan teve aqui até no É, nosso sim. pod. Eu amo todo mundo de casa. O Amo. Ambulante foi com o Carlos, ele foi premiadíssimo, assim, girou, né? Sim. E aí a capa do Urucum também a gente fez e foi uma coisa que abriu muitas portas, assim, porque depois vários artistas começaram a chamar, ai, quero fazer direção criativa, a gente quer fazer a capa do disco com você. E então foi muito bom por isso. E a Felipe Cato é assim, é um meu amorzinho, assim, ela é a minha Barbie, a minha Monster High. Porque eu faço styling e maquiagem dela, então acaba que a gente faz todos os visuais, assim, tudo que ela precisa, tanto show quanto clipe, que a gente tem desenvolvido nos últimos anos. Você É, cria a imagem mesmo, então. a gente é um diálogo, assim, muito gostoso, Uhum. porque a gente tem as mesmas referências e a gente tá totalmente na contramão do mainstream. A gente tá muito mais no cinema. Tudo que a gente faz pra gente é Amo. cinema. Então é gostoso porque a gente tem A viagem é a mesma. a gente tem a mesma viagem e a gente tem muita liberdade juntas e a gente junta. Uma que é muito livre, a outra é livre também, juntas a gente é mais livre ainda. Ai, que Então a gente dá delícia. um salto, assim, é muito divertido e muito gostoso criar com ela. Imagino, onde você solta tudo ali, né? É. Como você se prepara para conseguir se movimentar por essas colaborações de um jeito produtivo e benéfico para ambos os lados? Diálogo. Tem que ser diálogo mesmo. Tem que ter, como eu falei, né? Tem que ter um pouco de confiança da parte da pessoa que tá trabalhando Aham, comigo. E confiança minha também, o que às vezes é um pouco total. difícil. Eu tenho uma coisa assim que eu sou bastante controlador. Então, no meu trabalho. Então, às vezes, Como assim? eu tenho um pouco de dificuldade de demandar determinadas coisas, exatamente porque eu preciso controlar tudo. Entendi, Eu quero que a imagem saia exatamente da maneira que eu tô pensando e às vezes eu acabo me frustrando quando sai muito diferente. entendi. Que às vezes Mas você... é importante, é importante. É, Nem sempre é o nosso dia e tem isso, né? Tem cada um no seu quadrado. Tem dias que não é. Quando eu sei que não é sobre a maquiagem, que o trabalho que vai ser mais importante, não necessariamente o meu, uhum. tudo bem. Mas quando o que dita a narrativa da imagem é o que eu tô fazendo, aí eu fico chato. Aí eu preciso estar Que bom, né? controlando, né?
Precisa estar bem. É para É aquilo que assim. tá ali, É, né? exatamente. Com essas colaborações com artistas de renome podem ajudar a expandir a rede e a aprimorar a reputação e portfólio de um artista. Basicamente você vai ganhar mais visibilidade e mais prestígio, né? Então, Abrir portas para outras vai te coisas? abrir portas, né? É que nem esse trabalho, o ambulante da Carol Conká, acho que foi no meu caso, né? Foi o trabalho que mais abriu portas. Foi o que virou a chave, Uhum. assim, na minha carreira. Porque antes eu tinha trabalhos mais pontuais dentro da música ou da moda. Pode-se E, dizer que foi assinatura? é, Foi ali que E foi foi concretizado. ali, porque as pessoas olhavam e muita gente mandava mensagem e dizia, nossa, eu vi essa capa e eu sabia que tinha sido você que tinha feito. E foi uma grande surpresa, porque foi, acho que a primeira artista grande, assim, né, com quem eu tinha trabalhado. E aí deslanchou, assim, acabei começando a trabalhar para muitas outras marcas e artistas também. Foi a assinatura da Calçada da Fama. Você colocou ali o teu estilo, como que você Sim, trabalha, e o isso. reconhecimento profissional Sim, devido. é. E essa é uma coisa importante, né? Você passear por todos os estilos, mas ao mesmo tempo ter muito consciente isso de que você tem que ter uma assinatura. Que é a tua essência, é isso? Exatamente. É difícil, né? Não se perder Ah, também. é difícil. É Até quando difícil. você tá num mercado que às vezes o dinheiro conta, você tem que sair um pouco do viés, são Uhum. escolhas difíceis também, não? Sim, sim. Como workshops de make e beleza podem ajudar as pessoas a desenvolver suas habilidades e conhecimentos? Você tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se aprimorando, tem que estar sempre se atualizando. Isso é bem importante. Eu dou workshops também, e o meu workshop, ele costuma ser uma imersão que é muito mais sensitiva, é uma percepção mais sensível sobre a maquiagem. Então a gente. É que nem a gente estava falando no início da conversa, é sobre, por que que eu tô usando o batom vermelho ou se eu quiser usar um batom azul, né? O que me Uhum. remete o batom azul, né? É uma lembrança sobre o mar, é um sentimento, e como que eu vou conduzir isso através da maquiagem, né? No caso da maquiagem criativa, pra mim é bem isso. É. Entendi. O workshop ele se dá muito mais pelo lado. Acho que esse lado sensível mesmo. A sensibilidade. Uhum. Existe alguma técnica ou estratégia para projetar e ministrar aulas de um jeito que atenda às necessidades e interesses dos participantes de uma maneira interessante? Hum, realmente, ministrar um workshop, ministrar uma aula, aí já é outro nível, aí já, e também já é outra coisa. É bem complexo, é uma coisa que eu tenho desenvolvido, que eu gosto muito, né, do meu workshop, como ele funciona, que ele não tem necessariamente um olhar muito. Não é tão profissionalizante, talvez seja até desprofissionalizante, eu diria. É sobre você olhar menos pro lugar racional das coisas e mais pro emocional e como você se libertar através disso. Mas agora até eu chegar ali, foi preciso muito diálogo com as pessoas com quem eu estava Uhum, trabalhando para poder passar esse conhecimento. Porque quando você está ministrando um workshop, eu acho que além de você estar ensinando, você tá tendo uma troca. E isso é muito importante, é você se posicionar como alguém que sabe do assunto, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma troca, você tem que instigar essa pessoa, você tem que ter acho que uma linha, assim, uma condução que seja até mais pessoal, assim, digamos. Acho que pra mim isso é importante, né? aham. Você falar de um lugar menos como um mestre e mais como, trocar uma ideia, assim, mais sobre bater um papo, assim, você encontrar a melhor maneira de passar esse conhecimento para outra pessoa. Quando você fala quebrar algumas regras, é tipo linhas. Desaprender quer dizer sair do beabá que foi ensinado para você, que sei lá, pra fazer um Sim, esfumado, você tem que fazer assim, assim, assado, e sim ela entender que aquilo vai te caminhar. É meio que isso? sim, sim, sim.
Por exemplo, às vezes quando é um. Nos meus workshops aparecem muitos maquiadores que estão chateados e estão, assim, completamente entediados, Desmotivados? desmotivados, entediados, porque eles estão sempre fazendo a mesma coisa. Então, eu vou fazer uma noiva, e aí é um olhinho marrom com uma boquinha nude e tal. Aí eu vou fazer uma blogueira, então eu faço um cut crease, e é sempre o mesmo. Elas chegam com a foto da Kim Kardashian, ou chegam com a foto da Bella Hadid, e ela não é a Bella Hadid, e diz, eu quero ficar igual. É E, muito louco isso, né, e gente? aí fica nisso. E aí essa pessoa precisa sair disso e ela quer fazer uma coisa menos óbvia, ela quer apresentar coisas novas também, ou se divertir no que ela tá fazendo. E aí eu vou dizer, olha, você pode fazer um esfumado, mas você pode dar uma rabiscada aqui. E isso pode ser uma forma de se expressar. Você pode, sei lá, borrar esse olho e vai ter o porquê. E a pessoa vai entender que não é em vão. Não é só fazer um borrado de qualquer jeito. Ela vai construir uma técnica para poder expressar aquilo que ela quer fazer Naquele borrado, por naquele exemplo. borrado. Naquilo que poderia ser um errado, né? Ou tipo, eu vou colocar. Vou. Quero fazer, sei lá, uma maquiagem cheia de colagens de pedrarias, né? Tipo, como que eu vou conduzir isso, né? Como que eu vou começar pelas pedras menores, eu vou começar pelas pedras verdes, O processo. como que é o processo, né? Tipo, então como que eu me sinto em relação ao processo? É uma coisa que é muito pessoal. Sim. Quais são os benefícios e desafios associados a frequentar e participar de workshops de make? Peraí, pode Os falar de novo. benefícios e os desafios associados quem frequenta os Uhum. workshops de make. Você tem que estar aberta Experimentar a, coisas a novas. experimentar coisas novas e é isso. Você só tem a ganhar e a expandir. Você pega aquilo que é interessante pra você, aquilo que não for interessante, tudo bem, você não usa. Mas você tem que estar Ouvir disponível. coisas novas. Agora, Disponível. no começo, bem no comecinho, vamos voltar lá do comecinho, que você falou que usava papel, que Uhum, usava tinta. Mas como que você... Assim, eu fui fotografar uma vez, e aí eu tava em Manaus, a gente foi naquele mercadão de Manaus, uhum. e aí tava com uma maquiadora que era de fora, e ela vendo todo aqueles temperos, aquelas cores, ela começou a ficar louca e começou a comprar. Aí eu olhava e falei, ela vai botar isso tudo na minha cara? Tipo, gente, esse negócio me deu uma alergia, eu tô aqui no meio do mato. E Sim, agora? Eu não sei se é pimenta que ela pegou, não sei o que que era aquele negócio. E a mulher de manhã, ela começou a fazer, ela começou a usar aquilo, ficou animal. Não sei também nem o que era. sim, Mas você tá usando um produto que não é uma maquiagem, sim. que nem você usava um papelão. Teve alguma coisa que você fosse, ixi, isso aqui não dá pra usar. Ou, ih, isso aqui deu errado. Como eu vou tirar isso agora? Já teve uma vez que eu tava numa fase que eu tava fazendo vários trabalhos colando planta. Tava nessa fase, colando planta, colando pedaços destrinchando flor, destrinchando folha, cortando, botando e fazendo colagens, assim. E aí teve um dia que eu fui performar numa festa, me maquiei normalmente, fiz o negócio todo. E aí, quando eu tava voltando pra casa, eu comecei a sentir uma falta de ar. Eu tava me sentindo mal, daí eu fiquei, meu Deus, tipo, o que que tá acontecendo? Mentira. Colocaram alguma coisa na minha bebida. Aí começou a fechar minha Você respiração, era assim. alérgico a alguma das E aí, plantas? e aí eu vi que eu tinha colado comigo ninguém pode no rosto. Seria muito eu fazendo isso, né? Nem sei como que é comigo, ninguém pode. Menina, eu tive Cara, mas que. demorou então, né? Você Demorou performou. pra dar o efeito. Mas acho que foi. Na real, foi quando eu comecei a esfregar, assim. Eu acho que foi por Aí isso, você assim. suou, acho que E aí entrou, né? entrou na pele, foi isso. E eu tive que ir pro hospital. Ainda bem que você foi pro hospital, amor, porque isso aí Sim. dá um baita de um Não, perigo. foi um grande problema, assim. Mas. É muito importante testar todas essas coisas ou ter consciência, né, daquilo que você pode usar ou não. Obviamente, numa modelo, eu jamais colaria uma coisa que eu não. Uma planta que eu não conheceria, alguma coisa que eu já não tivesse testado antes. Determinados tipos de produtos também, sei que eu não colocaria em Sim. outra pessoa. Tipo, comigo ninguém pode. Tipo, comigo ninguém pode. Mas tipo.
Ah, e tem alguns pigmentos que eu não uso em modelo. Ai, Pode pegar, seu celular caiu deixa ali. também. É, Por quê? tem pigmentos que são muito fortes, por exemplo, aí tem stick, geralmente stick vermelho e rosa de marcas boas mesmo, Aham, falando de Creolan, de MAC, aham. enfim, esse de maquiagem artística, eu não uso em modelo porque não sai, Mentira, acaba manchando um pouco? mancha a pele. E aí é ruim Você porque não consegue mudar nada. depois que, não, mas é ruim pra depois, quando ela sai desse job, provavelmente no dia seguinte ela vai ter que ir pra outro. E ainda vai estar na E pele. ela vai estar com a pele manchada. Mas, Então, gente, por que faz um negócio desse, né? exatamente. Então, tem produtos que eu até uso em mim, porque eu sei que, ó, eu posso esfregar que uma hora vai sair. Mas em modelo eu não uso. Então, eu já sei, ó, tem. Até porque tua orelha ia queimar, porque a gente ia xingar. Exatamente. Então, Não tem sai! coisas que tem que ter cuidado, né? Tipo, você lidar com outra pessoa é uma coisa muito delicada, né? Ah, Sim. a pessoa tem o cabelo platinado, então o cabelo é mais sensível. Você não pode encher de spray e frisar o cabelo. Você não pode encher de produto porque o cabelo é sensível. Você não pode. Queima. Você Ele não cai. pode. Exatamente. Você não pode passar uma chapinha, fazer babyliss e torrar o cabelo da pessoa se o cabelo dela é frágil. Você tem Sim. que perceber o tipo de cabelo e tal, e eu posso fazer tal coisa com esse cabelo. Vou deixar, sei lá, 5 segundos no babyliss, 2 segundos e é isso. Até porque ele pega muita coisa também, porque ele tá É, muito sensível, né? sim. Então, saber como lidar com determinados tipos de pele, de cabelos, enfim, é essencial também. Ah, uma pele muito seca. Às vezes você tem que vir tratar ela, fazer uma massagem com um hidratante mais poderoso, com óleo, talvez, para que ela fique Hidratado. hidratada para ela receber a maquiagem, porque senão não vai dar bom. É bem isso mesmo, você entendeu aquilo que você tá fazendo e conhecimento. Conhecimento, exatamente. E é uma coisa que vem com o tempo, né? No início também, pra mim, não era assim. Às vezes a maquiagem vincava toda, eu ficava, meu Deus, mas por que essa maquiagem? Estava com uma base da Dior. Mas é isso. Aí entendi, tem que ter um preparamento diferente e tal. E É surreal cada isso, tipo né? de pele. Uhum. Tá vendo? Conhecimento, Normal. estudo. Amor, eu amei te conhecer. Quero muito, ai, que um dia você me transforme. Please, me leva pra tua casa. Quero ver tua casa. Quero ver os meus da tua casa. Me leva. Eu quero ir nessa festa também. Me convida. Vamos pra Mamba. Vai ser tudo. Eu vou Fechou. performar na próxima. Por favor, venha. Vai ser incrível. Rede social para as pessoas acharem você, conversarem com você, saber do teu próximo workshop, que Uhum. trabalho. Tudo lá no Instagram, Alma Negro mesmo. Encontrem lá, tá tudo centralizado nessa rede mesmo. Negro é Negrot. Tem um Temudo. T mudo no final. Temudo no Exatamente. final. Ó, a gente vai ter um QR Code aqui na tela. Você vai colocar o celular ou a imagem, sei lá como que faz. E aí vai ter todos os links do nosso Spotify, do nosso Instagram, do YouTube. E tem também lá no nosso Instagram, no Linktree, que tem todos os canais. E a gente vai estar no Box Play. Vocês vão poder assistir a gente em casa, na TV. Tô muito feliz. Muito, muito, muito. Chique. Amor, obrigada de coração. Obrigado, muito obrigado pelo Uma honra convite. pela aula Foi também. maravilhoso. Obrigado. Obrigada, amém.